Louvado seja Deus. Gente, eu quero conversar hoje com você a respeito de uma atmosfera onde o Espírito Santo se move. Na semana passada, né, a gente dedicou ao assunto sobre como entrar no mover do Espírito Santo. Você não recebeu o teu roteiro, você está com o roteiro da semana passada, alguns do que eu estou vendo hoje não vai dar para a gente entrar no roteiro, semana que vem a gente entra, tá? Segura aí o roteiro, são assuntos importantíssimos do livro de Atos, que fala ali sobre uma ministração de cura, e facilitadores de GPs, líderes, assim como qualquer pessoa, certo? É muito importante que a gente reflita sobre cura e sobre ministração de cura, certo? Mas isso, daí a gente começa a ver a partir da semana que vem. Aqui no TCL a gente tem experimentado o mover de Deus e a gente quer que esse mover nunca cesse. Mas, assim como nós vimos algumas coisas na semana passada, eu quero ver hoje com vocês a respeito do mover do Espírito. Quando a gente fala em mover do Espírito, a gente está falando do Espírito Santo de Deus. E Ele é Deus. Quando a gente fala em Deus, a gente está falando de alguém sobrenatural. É sobre o natural. É maior. Então, são coisas que vão além aqui da coisa física, raciocínio lógico, enfim, é sobrenatural. Deus é um Deus sobrenatural. E se a gente quer avivamento, se a gente quer mover do Espírito, nós precisamos olhar nas Escrituras e saber mais sobre isso, aprender mais sobre isso. Sobre o mover do Espírito, como a gente viu semana passada, como entrar no mover do Espírito. Mas um pouquinho mais eu quero ver com vocês aqui sobre nós criarmos uma atmosfera onde o Espírito Santo se move. E talvez, a princípio, isso pareça meio esquisito. Nós, homens, vamos criar uma atmosfera para que o Espírito se mova. Será que é bem assim? Eu quero dizer a você que a Bíblia nos mostra essas coisas. E nós contribuímos, sim, na construção dessa atmosfera para que o Espírito se mova a partir da consciência bíblica. Olhando para a palavra de Deus e olhando para o que a palavra diz da maneira que o Espírito se manifesta. Só relembrando aqui algumas coisas. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus está aqui. Deus está lá, certo? Deus está lá numa roda de fumo, num bar. Isso quem sabe nos assuste. Como que? Se Ele é onipresente, Ele está lá também. Sabe, Deus está nos cultos, Deus está na rua. Se Ele é onipresente, está em todo lugar. Contudo, Ele não se manifesta em todos os lugares. Isso é diferente. O fato de Ele estar e de Ele se manifestar. São duas coisas bem diferentes. Então, onde que Ele se manifesta? Onde que Ele vem com o Espírito Santo? Onde Ele se move? Quando nós olhamos nas Escrituras e aprendemos com isso, sobre esse mover de Deus, e nós somos conscientes e atentamos para as lições da palavra de Deus, nós devemos de praticar essas coisas. E então, na nossa vida, na nossa casa, nos cultos, no TCL, a gente vai estar mais atento e mais ligado a isso quanto ao mover de Deus.
E eu vou citar algumas coisas, e eu não vou esgotar o assunto, não. Só vou mencionar algumas coisas. E eu não tenho a presunção de dizer que é só isso. Não, sabe, tem muito mais, mas eu quero falar de algumas coisas bastante básicas. O Espírito se move onde há corações quebrantados. Salmo, capítulo 34, versículo 18, diz: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. O Senhor está onde? Está perto. Dos que têm o coração quebrantado. O Espírito Santo se move onde há quebrantamento. E, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz, e também, em segundo lugar, por experiência. Ao longo da vida de fé, de ministério, é nítido. Onde tem quebrantamento de coração, o Espírito move. O quebrantamento ajuda na construção de uma atmosfera para o Espírito Santo se mover com liberdade. Quando tem resistência, imponência, não tem quebrantamento, tem nariz empinado, sabe, tem o sentimento de justiça própria, achando que eu sou o cara, que eu estou certo, que está todo mundo errado. Quando não tem quebrantamento, o Espírito Santo não opera lá. O quebrantamento do nosso coração viabiliza a ação do Espírito. Quebrantamento. Quando eu chego, às vezes, eu estou irritado com todo mundo. Está todo mundo errado na minha casa, está tudo... eu sou dono da verdade, sabe? Isso é falta de quebrantamento. A Escritura diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O coração quebrantado é o coração que perdoa. É o coração que libera. Quando tem quebrantamento, quando no ambiente há quebrantamento, as pessoas se quebrantam. Sabe, isso contribui para uma atmosfera onde o Espírito de Deus opera. Porque o Espírito de Deus age onde há ausência de orgulho e a presença da humildade. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso tudo está ligado com o quebrantamento. Onde tem orgulho, onde tem arrogância, tem resistência. E a Bíblia diz que Deus se opõe. Outra versão diz que Deus resiste aos soberbos. Resiste. Se tem um soberbo que está orando, que está clamando, que está... mas está com soberba, Deus diz, não. Eu resisto você. Não vou me manifestar a tua vida. É o que a Bíblia diz, que Deus resiste ao soberbo. Na nossa vida de oração, se a gente quer manifestação do Espírito enquanto a gente ora na nossa casa, ou na igreja, ou em algum lugar, sabe, soberba tem que ser retirada do nosso coração. Tem que ser retirada. E é muito interessante isso, Deus resiste aos soberbos. Deus resistiu à soberba desde o céu, desde a eternidade. Quando um ser angelical se levanta, quer ser como Deus, sabe o que Deus fez? Resistiu, sai para lá, vai embora, com todos aqueles que te seguiram.
Deus resiste aos soberbos. Se a gente tem soberba no coração, nós seremos resistidos por Deus. O Espírito Santo não terá liberdade de atuar no nosso coração. A soberba nasceu lá na eternidade, no céu. Deus criou o homem e Deus o colocou no jardim e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse, olha, você pode comer de tudo, dessa não. Daí vem Satanás por meio da serpente, ele diz, se você comer dessa fruta, desse fruto você vai ser como Deus. Sabe o que instigou? Soberba. E o homem caiu nessa tentação. E perdeu aquele lugar de íntima comunhão com Deus. Essa soberba nos distancia de Deus. O que é que revela se somos soberbos ou não? Eu quero confessar a você que muitas vezes eu me acordo e estou lá, todo soberbo. Eu digo, Deus, tem misericórdia. Eu vou para Ele e digo, Deus, tem misericórdia. Eu busco me humilhar diante dEle. Nosso discurso revela se somos soberbos ou não. Nosso comportamento revela se somos soberbos ou não. As nossas respostas revelam se somos soberbos ou não. O nosso liberar o perdão ou não revela se somos soberbos ou não. O que revela se somos soberbos ou não, não é eu afirmar não sou soberbo. Não. Mas são os meus comportamentos, o que mais revela, eu diria, se eu sou soberbo ou não, é a minha reação. A minha ação, às vezes, eu consigo, mesmo soberbo, eu consigo dar uma maneirada nela, uma disfarçada, ela não é. Mas se pisarem no meu pé, se alguma coisa acontecer, qual que é a minha reação? A minha reação revela se eu sou soberbo ou não. E é por isso que a Bíblia diz, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. E quando a Bíblia diz humilhe-se, ela está falando de alguma coisa que a gente tem que fazer. A partir dessa consciência, a partir desse reconhecimento, então eu me humilho. Eu reconheço. Sou soberbo, sou pecador. Isso pode acontecer em qualquer área. Em casa, no relacionamento conjugal. E às vezes há alguns casais que vivem em constante competição. Um quer provar que é melhor que o outro. Conversa e quer sempre superar o outro. Será que não tem soberba ali? Isso não leva a nada. Deus resiste aos soberbos. Quando há uma igreja, um ambiente de gente que crucifica o seu orgulho, que renuncia à sua soberba, que reconhece que é salvo pela graça, que não é por mérito pessoal, é graça pura. Gente que reconhece que não tem capacidade alguma de salvar-se a si mesmo. Gente que reconhece que não merece céu, que não merece bênção alguma. Que é tudo por graça. Que o que tem, tem porque veio de Deus.
se alguma coisa acontece, se houve alguém que foi ganho para Jesus, alguém foi curado, alguém foi liberto, ei, não é nada da gente. Nada da gente. Uma vez eu estava orando a Deus e dizendo, Deus, sou orgulhoso, Deus, o Senhor faz alguma coisa por meio da minha vida e de repente já estou me achando, meu coração está assim. Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda. Eu estava clamando a Deus e pedindo a Ele que me ajudasse nisso, falando com Ele a respeito da comunicação da palavra, da pregação da palavra. Daí Deus começou a me fazer umas perguntas. Ele disse assim, de quem que é a palavra que você prega? Eu falei, é tua. Daí ele me perguntou, de quem vem a revelação dessa palavra? Vem de ti. E daí ele disse, e de quem vem a unção para você pregar essa palavra? Eu disse, vem de ti. E daí ele me perguntou, então, de quem é a glória? É tua. Quem somos nós? Muitas vezes eu estou diante de Deus e eu digo, Deus, obrigado. Que o Senhor chamou um menino com problema de gagueira para ser um pregador. Quem sou eu? Será que eu tenho direito de querer me ensoberbecer? O poder é dele. Se eu estou aqui é porque Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Se eu estou aqui é porque Ele me comprou com o sangue dEle. Não é porque eu sou bonzinho, eu tenha feito alguma coisa, não. É pura graça. Quando eu tenho essa consciência, eu percebo o mover do Espírito, mover de Deus. Mas é muito nítido, de repente, em algum momento, quando estou querendo me achar alguma coisa, eu percebo que o Espírito fica ali mais distante um pouquinho e ele não está movendo tanto como eu gostaria. Para que a gente tenha mover de Deus, a gente tem que ter quebrantamento, coração quebrantado. Precisamos nos humilhar. Se nós estamos em Cristo, se nós não nos humilhamos, Ele nos humilhará. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E é muito interessante o versículo. Humilhem-se debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, os exalte. Não é no meu tempo, não é no teu, é no tempo dele. É no tempo dele. A seu tempo, os exalte. O Espírito se move nessa atmosfera de consciência de pecado, de reconhecimento de pecado, que está ligado à humildade, que está ligado a quebrantamento. O Espírito não se move aonde tem justificação do pecado. Eu fiz isso porque o outro me fez aquilo. Aconteceu aquilo, mas só aconteceu aquilo porque o outro lá fez primeiro. Não, o Espírito não se move aí. Eu estou falando aqui de coisas mais pessoais, mas que no conjunto, na congregação, constroem a atmosfera para que o Espírito Santo se mova. E o Espírito Santo, ele se move
onde há sacrifício. E tem muita gente que não gosta disso. E tem uns que se utilizam disso de maneira errada. Ah, sacrifício, você tem que dar tudo que se tem, o sacrifício, mas é um sacrifício e se pede unicamente um sacrifício financeiro, certo? E também existe o sacrifício financeiro, e Deus se move, sim, em um sacrifício financeiro que tem o objetivo de exaltá-lo, de cultuá-lo e de fazer o reino dele se expandir. Ele se move, sim. Mas eu não estou falando essas coisas de sacrifício motivada por uma ganância. Não estou falando aqui de um evangelho materialista. Mas sabe, sacrifício é coisa da Bíblia. Tem uns que usam lá o versículo, mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sim, o que a Bíblia está dizendo, lá quando tinha que se oferecer os sacrifícios em favor do pecado, então obedeça, não peque, vai ser melhor do que ter que oferecer o sacrifício. Mas a Bíblia, já ouvi gente dizer, Deus não quer sacrifício. Quem diz que não? Deus não quer sacrifício e não tem sacrifício em termos de salvação. O meu sacrifício não vai me salvar. O único sacrifício que salva é o sacrifício de Cristo. Mas, quando fala de sacrifício como culto, quando tem sacrifício, Deus se manifesta. O que diz o apóstolo Paulo aos Romanos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que vocês ofereçam o corpo de vocês em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto, sacrifício como culto, que é o culto racional. Está no Novo Testamento. Paulo está pegando aquela figura do Antigo Testamento, aplicando para o Novo, não o sacrifício daquele jeito, mas o sacrifício da nossa vida diante de Deus. Ele diz, se sacrifiquem e não tomem a forma desse mundo, mas se transformem pela renovação do entendimento de vocês, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, no contexto dessa mensagem, eu diria, para que vocês experimentem o mover do Espírito, que faz parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sacrifício envolve a gente dar da gente, dar do que a gente é e do que a gente tem. Envolve sim também dinheiro, oferta, tempo, dedicação, nosso trabalho. Lá no momento em que houve a dedicação do Templo de Salomão, esse templo magnífico, que custou sacrifício, na dedicação, no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 5, diz assim: o rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele, diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Sacrifício. Daí no versículo 10 vai dizer assim: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Há uma versão que diz que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Teve dedicação do templo e muito sacrifício. Salomão e o povo sacrificaram. E nós vivemos em
um tempo em que o conforto nos é oferecido e não nos falam que o sacrifício é necessário. O que vende é a oferta do conforto, não do sacrifício. Mas quando a gente sacrifica, sacrificar tem a ver com o que Jesus falou. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cruz de cada dia. Tomar a cruz fala de sacrifício. Fala de sacrificar a nossa carne, a nossa vontade. Sacrifício, a Bíblia fala de sacrifício de louvor. Sacrifício, sim, sacrifício está na Bíblia. Será que a gente tem ofertado a Deus em sacrifício? Davi disse, eu não quero dar nada ao meu Deus que não me custe alguma coisa. Quando aquele povo veio com aquele coração e sacrificaram o que eles tinham de melhor, naquele culto, a glória de Deus veio. A glória de Deus veio. A gente já falou aqui sobre as manifestações do sobrenatural de Deus. Deus se manifesta, em primeiro lugar, por meio da fé. Quando nós acreditamos, Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Deus se manifesta por meio dos dons do Espírito. E tanto na primeira como na segunda manifestação tem a ação do homem, é via homem, mas a terceira manifestação de Deus, e eu também não estou resumindo só essas três, mas nos ajuda a entender, é quando Deus manifesta a sua glória. E quando Ele manifesta a glória, não tem nenhum homem na jogada. Ele vem, Ele faz como quer, do jeito que Ele faz. Ele salva a pessoa e faz com que ela seja convicta do pecado e se arrependa e dê sua vida a Jesus sem que ninguém fale a ela. Ele cura sem que haja uma oração de cura. Ele abre as portas sem que alguém tenha pedido. Quando vem a glória, é Deus mesmo vindo e fazendo. Eu diria que essa é a manifestação que nós mais devemos buscar. E como é que vêm essas manifestações? Com isso, com todas estas coisas que falamos aqui. Vem no culto, vem na unidade. Rapidamente citando aqui, Atos, livro de Atos, capítulo 13, versículos 1 a 3, diz, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E aqui fala de uma diversidade cultural, racial, econômica, provavelmente. Ministerial, tinha os profetas e os mestres que andavam juntos, e juntos ministravam. Tinha o Barnabé, que era um levita. Esse Simeão, chamado Níger, ou Negro. Lúcio de Cirene, um africano também, de cor escura. Manaém, que fora criado com Herodes, alguém que possivelmente tivesse acesso às autoridades. E Saulo, que é o Paulo, esse sujeito sábio, culto, altamente culto. E essa diversidade em unidade, e diz, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito. Nessa unidade, enquanto adoravam e jejuavam. Gente, uma coisa que a gente tem desenvolvido no TCL é a adoração. E a gente tem dedicado um tempo para adoração, é ou não é?
Quando a gente adora, a gente tem Deus como foco e não a gente. Nós o adoramos por tudo que Ele é. Nós o adoramos porque Ele é digno. E na adoração, Ele se manifesta. Mas agora, eu não vou adorá-lo só porque eu quero a manifestação dEle. Eu adoro pelo que Ele é. E muitas vezes nós só adoramos e talvez não se tenha nenhuma manifestação, e não tem problema. Porque a adoração é Ele, não somos nós. Na adoração nós estamos por causa dEle, não por nossa causa. Nós queremos exaltá-lo, queremos contemplá-lo. Mas, na maioria das vezes, quando a gente adora, Ele se manifesta. Ele vem. Ele faz coisas. Na verdadeira adoração. E a adoração, Ele vem, o Espírito começa a se manifestar, e muitas vezes vem a unção profética. Vem a palavra de conhecimento. Vem a cura. Vem as maravilhas. Os dons na adoração. E quando a gente está adorando, o foco a Deus, mas a gente tem que estar também ligado nessa vinda de Deus e, de repente, alguma coisa que Ele quer fazer, a gente tem que estar sensível. Nessa unidade e adoração, o Espírito veio. Se manifestou, falou, moveu. Então, nós temos que ser adoradores. Eu já contei isso aqui algumas vezes, há uns 20 anos ou mais. Eu estava orando a Deus, eu disse, Deus, dá-nos cultos abençoados, dá-nos cultos abençoados. E daí Deus me fez uma pergunta. Você quer cultos abençoados? Eu disse, sim. Ele disse, uma adoração que toque o trono. Quando tem adoração, eu e você precisamos aprender a ser adoradores, pois Jesus disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando tem adoração, tem mover do Espírito. E sabe de uma coisa? Adoração é em espírito. Até para adorar a gente precisa do Espírito Santo. Até para adorar a Deus a gente precisa de Deus. Quando a gente falou na semana passada sobre mergulhar no mover do Espírito, quando tem adoração a gente tem que se dedicar à oração. Tem que se dedicar à oração. Adoração. Tem que mergulhar nisso. É o Espírito movendo. Vamos ser sensíveis. Então o Espírito se move na adoração. E que Deus nos ajude a ser uma igreja que adore cada vez mais. Que esse seja um centro de adoração ao Todo-Poderoso. Nas manhãs aqui, a gente tem café dos pastores, do GP dos pastores, e daí a gente sobe para cá com os pastores. Ficamos nesse lugar aqui. E ficamos aqui 1 hora, em média. Às vezes um pouco mais. E esse tempo tem um objetivo maior, a adoração. Nós chegamos aqui e nós ficamos adorando. Adorando, adorando. E Deus tem se movido nessa adoração. TCL nós adoramos. Na adoração o Espírito se move. Ele se move. Então, quando a gente estiver aqui no TCL ou nos cultos, adorando, mergulhe na adoração. A adoração, ela cria essa atmosfera para o mover do Espírito Santo. Cria essa atmosfera. O Espírito Santo se move onde a linguagem dele tem liberdade para fluir.
Eu estou falando de oração em outras línguas, de adoração em outras línguas, de louvor em outras línguas, de intercessão em outras línguas. Atos 2,4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Uma das coisas que nós mais fazemos no TCL, nas orações, é orar em línguas. E sabe de uma coisa? Se você vem no TCL, você sempre vai ouvir aqui oração em línguas. E sempre será desafiado a orar em línguas. Quando nós damos liberdade a essa linguagem do Espírito Santo, ela flui por meio da nossa boca. Nós começamos a orar na linguagem dele. Ele começa a encher o lugar. E ele começa a mover de maneira extraordinária. E a gente já falou isso no ano passado, falamos sobre oração em línguas, falamos sobre os que querem calar as orações em línguas. A gente discutiu isso à luz da Bíblia. E orar em línguas é algo maravilhoso que Deus nos proporciona. Maravilhoso. Eu li uma vez no livro do David Young Cho, há anos, ele dizia que ele atribuía muito ao que Deus fazia no ministério dele, porque mais da metade do tempo de oração dele, ele orava em línguas. Sabe, isso ficou na minha mente. Eu não sei, não fico medindo, nem marcando, mas eu acho que hoje, mais da metade do meu tempo de oração é em línguas. Quando a gente ora em outras línguas, a Bíblia diz que o nosso entendimento fica sem fruto, mas o nosso espírito ora bem. Que nós falamos de mistérios com Deus. Quando a gente começa a orar em línguas e a atmosfera começa a se encher desta oração, o Espírito Santo começa a se mover de maneira extraordinária e maravilhosa. E Deus te chamou aqui para a primeira igreja, e a primeira igreja acredita nisso. E nós oramos em outras línguas. Dedicamos tempo no TCL para orar em línguas. A oração em línguas. A oração em línguas. Ela gera essa atmosfera para o mover do Espírito Santo. E as línguas, como nós já estudamos, elas são de adoração, são de louvor, são de intercessão. Se move de várias maneiras. E isso foi o ano, janeiro do ano passado. Eu estava no evento isso numa reunião lá, isso mais numa oficina. Eu estava participando de uma sala, tinha as reuniões gerais e as oficinas, eu vim numa oficina. E alguém ministrou na oficina, daí ele chamou algumas pessoas doentes à frente e tal. Eu fiquei ali, né, enfim, na cadeira, eu estava ali, enfim, orando, não fui à frente. E daí orando ali, daí eu vi assim, ei Silas, você tem orado em línguas, mais em línguas a partir do altar. Daí eu disse, sim, Deus. Daí ele me disse, quando você ora em línguas no altar, você honrou meu Espírito Santo, porque você ora na linguagem dele. Isso me marcou. Daí esse ano no momento, também nesse evento que eu estava, daí ele me disse outra coisa, bem claro, não que eu não sabia disso, mas ele me disse. Ele falou, ore em línguas em todo o tempo. Ore em línguas em todo o tempo. Eu entendi que ele queria, não que eu não fizesse isso, mas isso foi mais intenso,
que orasse em línguas quando eu estava andando na rua, quando eu estava dirigindo, quando eu estava em casa. Ore em línguas. A oração em línguas, ela cria essa atmosfera para o mover do Espírito Santo. Então, que eu e você, como primeira igreja, quando houver mover do Espírito, que a gente entre, que a gente mergulhe na água que está se movimentando, não fiquemos à parte. Estejamos atentos como eram aqueles doentes à volta do tanque de Betesda. Se ouvissem o ruído, eles mergulhavam. Mas é como a gente disse, lá era só um que era alcançado e tocado. Aqui todo mundo pode ser tocado desde que mergulhe. Lancemos as flechas da vitória. Quando o Espírito se move, entre. E que eu e você, juntos, construamos esta atmosfera onde o Espírito se move. Nós experimentaremos muito mais de Deus e do mover dele. Amém? Graças a Deus. Fica em pé.